Boa noite, 20h59. Vamos aguardar um minutinho para a gente começar a live de hoje, ok? Lembrando que hoje vamos falar sobre felicidade, um tema que a gente já falou em março. Vou arrumar aqui os slides. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Daqui, acho que uns 15 segundos a gente começa. Vamos lá, 9 horas, 21 horas pontualmente. Sejam todos bem-vindos, boa noite. A gente vai começando aí a falar a nossa live de hoje. O livro é esse aqui, ó, O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Shawn Achor. É um professor, pesquisador de Harvard, né? Então ele fala muito em relação a uma pesquisa que ele fez. A gente já falou sobre felicidade em março, mas é uma metodologia totalmente diferente. O mapa da felicidade, ele trazia outras perspectivas, outras técnicas para a gente estar atuando. Apesar da temática ser a mesma, obviamente a gente vai falar alguns pontos em comum, como a questão do cérebro, a neuroplasticidade, os benefícios, mas o jeito Harvard de ser feliz, ele entra já com a temática da psicologia positiva. Então é um viés diferenciado, mais técnico um pouco, tá? E aí a gente vai trazer os princípios que ele traz no livro. São 7 os princípios para a gente estar atuando e desenvolvendo na nossa postura, na nossa forma de se manifestar e estar conseguindo desenvolver o processo do caminho da vivência da felicidade, do desenvolvimento da felicidade, da positividade na nossa vida, no nosso dia a dia e como isso pode transformar não só nós mesmos, mas também transformar o mundo, as pessoas ao nosso redor, a nossa visão de mundo, todo esse diferencial, tá? Então, eu começo com uma frase da introdução do livro do Shawn, que ele fala assim: a felicidade precede o sucesso e não resulta dele. A felicidade e o otimismo promovem o desempenho e a realização. Boa noite, Alina. Então, ele traz muito na introdução e durante todo o livro essa condição de que a gente foi ensinado que primeiro a gente tem que ter sucesso, a gente tem que ter as conquistas para depois ser feliz. E aí no livro o Shawn já começa a desconstruir, e tanto, não só no livro, né, mas o livro é resultado da pesquisa dele, das aulas, da disciplina de felicidade que ele deu durante 12 anos praticamente em Harvard. Então ele começa a desconstruir esse processo de que não é só a conquista que traz felicidade. Boa noite, Lina, boa noite, Lani, Marcelo, sejam bem-vindos. Então não, a desconstrução de uma crença muitas vezes de que primeiro a gente precisa ter o sucesso, ter as conquistas para então ser feliz. E aí ele desenvolve todo um raciocínio, toda uma explicação, a gente vai falar aqui, que a felicidade ela precede o sucesso. Então as pessoas mais felizes, elas tendem a ser mais produtivas, tem um desempenho diferenciado, trabalha com o processo da eficácia, da eficiência, então tem toda uma construção inversa a essa crença inicial de que primeiro é o sucesso, depois vem a felicidade, tá? Então logo na introdução ele já traz essa desconstrução, essa inversão de valores, aonde ele coloca que esperar a felicidade restringe o potencial do nosso cérebro para o sucesso. Então você esperar que algo aconteça para desenvolver, para vivenciar a felicidade, ela traz uma restrição e às vezes pode inclusive fazer com que isso nunca aconteça, que a gente não conquiste, com que a gente não chegue nesse patamar. Ao mesmo tempo, quando a gente cultiva essa positividade, ela tende a nos estimular. Então, traz a motivação, desenvolve o processo de eficiência, resiliência, criatividade, produtividade, dentre outros características, outros critérios, outros fatores que nos ajudam a melhorar o nosso desempenho e aí sim vai construindo um caminho, uma vivência real da felicidade. Não só quando a gente está bem,
não só na comemoração dos nossos sucessos, das nossas conquistas, mas vivendo inclusive esses altos e baixos ou até as próprias dificuldades para a gente chegar nesse sucesso, nessa conquista, ou desenvolver todo esse contexto, todo esse processo de viver a construção de uma vida mais feliz, tá? E aí eu pergunto para vocês, antes de a gente entrar aí nos benefícios da felicidade, nos próprios princípios que o Shawn traz no livro, o que faz você feliz? Então, uma reflexão, vale a pena a gente, às vezes, pegar o papel e caneta, anotar, fazer uma listinha, porque dentro desse processo, né, do nosso projeto de ler um livro por semana, de estar debatendo aqui essas temáticas para aprofundar o nosso autoconhecimento com foco na melhoria da nossa qualidade de vida, da nossa convivência, inclusive com um dos objetivos que é fazer com que a gente viva melhor e mais feliz, a gente precisa estar sempre lembrando, sempre trazendo esse processo do autoconhecimento e para a nossa realidade. Então, assim, não é o que o outro tem, não é como o outro vive, não é o que faz o outro feliz, é o que faz você feliz. Então, o que realmente te faz feliz, o que faz você sentir bem, o que te dá um bem-estar íntimo, o que te tira um sorriso do rosto, só de você lembrar, quais são as lembranças que te fazem, às vezes, mudar até um mau humor ou superar, vivenciar uma situação mais crítica. Então a gente traz uma listinha aqui, né? São amigos, são coisas materiais, é comida, é a convivência, são as relações, é o seu desempenho, né? O próprio processo de autossuperação, de estar se melhorando, né? O tempo todo. São as posses que você tem da sua família, é a produtividade, as suas realizações, o que muda, o que interfere na sua vida. Vale a pena, a gente trouxe aqui algumas características, mas é importante que você reflita sobre isso e comece se é que você já não começou, né? Nós estamos aí, em breve vamos comemorar aí 6 meses do nosso projeto, então assim, é importante a gente estar sempre relembrando aonde nós estamos, aonde a gente quer chegar, a gente está anotando para poder medir aquela questão dos indicadores, dos nossos traços, até do desenvolvimento das nossas superações. Então a gente vai estar sempre trazendo aí essas questões para estar mexendo com a gente, tá? Boa noite, Ari, Perseu, Fátima, sejam todos bem-vindos. Então, dentre os benefícios da felicidade, o Shawn traz pra gente que a gente precisa entender o valor discrepante, diferente e sair da visão mediana, do padrão. Então, já lá naquela desconstrução de que não é o sucesso que antecede a felicidade, mas assim a ordem inversa, a gente precisa sair da média. A gente precisa parar de se satisfazer com aquilo que é básico, com o que é padrão. Então a gente começa a desenvolver um processo de estudar o positivo, ainda que o negativo se manifeste. E a hora que ele traz essas conceituações, ele fala lá da questão que a gente está acostumado com o negativo, que a tendência nossa humana é a gente valorizar muito os problemas, o que acontece de ruim, a gente reclama, a gente se vitimiza e a gente acaba que durante muitos anos, até dentro de um período histórico, a própria psicologia, ela nos ajuda, nos assistiu, vendo esse lado negativo, vendo em como superar com foco no negativo, nos obstáculos, nos problemas e não na parte da saúde, do positivo. E aí, por isso que a psicologia positiva veio, demorou, né, para conseguir se impor, vamos dizer assim, mas conseguiu chegar aí com tudo dentro de um processo de mudança de vida, onde as pessoas podem, com foco no positivo, estudar o positivo e desenvolver e ficar cada vez melhor. Boa noite, Vera, Deise, Rê, sejam todos bem-vindos. Chegou aí nossa participação internacional, muito bom, Rê. O foco no negativo ilude o nosso cérebro e leva a acreditar que a relação com a desesperança é a realidade. Então a gente tende a entrar assim meio que num processo até meio que depressivo, assim, depreciativo,
no sentido de que se tudo que a gente vê é um problema, tem uma parte negativa, tem uma condição que é tudo muito difícil, a gente carrega esse peso nas costas durante o tempo todo. E muitas vezes esse peso ele vai aumentando, porque se né, é negativo em cima do negativo, essa soma vai acumulando aí um monte de negatividade para nossa vida e a gente não consegue ver um outro lado diferente. Então, a ideia é a gente estudar aquilo que funciona dentro da positiva, né? Não é uma visão simples de poliana, de fazer de conta que o negativo não existe, que os problemas não existem, que os conflitos não existem. Mas, apesar dessas situações mais críticas, mais difíceis, a gente conseguir desenvolver o lado positivo, entender como superar esses conflitos, como mudar a nossa visão, então manter os nossos relacionamentos mais saudáveis, tendendo a ter uma ampliação do nosso bem-estar, da nossa saúde, da nossa intimidade, diminuindo muitas vezes estresse, sintomas de ansiedade, de impulsividade, de muita expectativa, de muita frustração. Então, a gente usar aí os 7 princípios que a gente vai falar na live hoje para superar os obstáculos, né? Livrar-se dos maus hábitos, tornar-se mais eficientes e produtivos. Então, isso vai trazer um processo benéfico para nós mesmos, no sentido que a gente vai estar verificando como maximizar as oportunidades e alcançar as nossas metas, fazer um planejamento mais adequado, também flexível para a gente ajustar de acordo com o contexto, com a nossa natureza naquele momento pontual, com as pessoas que a gente convive, dentre outros fatores, tá? Então, o objeto ao qual dedicamos nosso tempo e focamos a nossa energia mental pode, de fato, transformar a nossa realidade. E o Chão traz muito isso em função, né, da psicologia positiva, do pensamento positivo, essa questão da energia mental, do foco mental, da gente usar esse processo de raciocínio lógico, de pensamento positivo para, de fato, transformar a nossa realidade de novo, no sentido de tirar proveito de todos os momentos. Até um dos 7 princípios aí é como que a gente passa e supera esses contextos de adversidade, tá? Sejamos realistas em relação ao presente, ao mesmo tempo que maximizamos o nosso potencial do futuro. Então, a gente vai estar trabalhando bem dentro desse processo da realidade, né, da situação tal qual ela é, mas tendo uma visão diferenciada dessa realidade, ou usando uma lente positiva dentro desse contexto, dentro da nossa realidade, para a gente conseguir ter tirar, né, mais proveito e ter um benefício maior na nossa manifestação, seja ela qual for, tá? Boa noite, Aline, Fabi, Ana, sejam todos bem-vindos. Então, alguns processos, algumas ações que o Shaw traz também ali na introdução desses benefícios, antes de começar com os princípios, é acreditar que precisamos mudar e perceber que podemos. Então, a sua vida tá ótima, tá maravilhosa, ela pode ficar melhor ainda. A sua vida não tá boa, você não tá satisfeito, então faça diferente, faça com que ela fique boa. Então, esse é um processo que a gente precisa, é como se fosse assim, o início de tudo. A gente precisa ter vontade, precisa querer, precisa entender que isso é possível de acontecer, tá? Boa noite, Almir, seja muito bem-vindo. Então, a força do pensamento pode mudar a estrutura do nosso cérebro. E aí a gente entra de novo com aquela condição da neuroplasticidade, onde a mudança cerebral, ela é possível, dependendo da nossa opção de escolha, de como a gente escolhe mudar a vida. E olha só, antigamente as pessoas pensavam, até os próprios cientistas, que a gente podia mudar, que essa neuroplasticidade, ela existia até determinada idade. Então, seria para as pessoas mais jovens, mais, né, dentro de um processo aí de construção do início da vida adulta. E não, hoje já está comprovado que a gente pode mudar a nossa conduta, mudar, reprogramar o nosso cérebro independente da idade. O Chão até traz no livro que é dos 12 aos 72 anos. Ele coloca ali um parâmetro, né, no intervalo de 60 anos da nossa vida humana, entre a adolescência e a adulta, que é após a formação, né, do nosso processo cerebral, da nossa manifestação
humana, assim, mais já depois da infância, né? Então, a gente pode mudar o nosso cérebro, a nossa conduta, a nossa vontade o tempo todo. E como que a gente faz essa mudança? O cérebro, ele muda de acordo com as nossas ações e as circunstâncias. Então, é através da ação, tá? A gente vai falar bastante sobre isso. Podemos reconfigurar o nosso cérebro para sermos mais positivos, criativos, resilientes e produtivos. Então, toda essa força, toda essa questão da positividade, ela é possível através da nossa vontade e da nossa ação. Tá? A gente vai falar também lá em algum princípio, não lembro agora qual, ele fala dessa questão da facilidade, do caminho mais fácil, que a gente tá mal acostumado, a natureza humana não falha, mas que isso também é possível de ser mudado. Boa noite, Keila, Tabata, Kátia, sejam todos bem-vindos, tá? Então, a questão é o foco e empenho para que você consiga mudar, para que você haja e consiga ter uma postura diferente. Então, ele fala muito da questão do conhecimento, leitura. É importante, óbvio, a gente precisa da teoria, mas só conhecimento, só leitura não bastam, é preciso agir. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar nessa construção das nossas habilidades, das nossas atitudes, da mudança em si que a gente quer promover na nossa vida. As pessoas, aí é uma citação, tá? As pessoas podem ser mais felizes. Mentes pessimistas podem ser treinadas para se tornarem mais otimistas. E os cérebros estressados e negativos podem ser treinados para enxergar mais possibilidades. Isso é reconfortante. Aí a fala do nosso querido autor de hoje, né, do Shaw. Então ele traz assim essa quase que um alívio, uma sensação de alívio de que a gente consegue mudar, a gente pode reprogramar o nosso cérebro, a gente pode mudar a nossa postura em qualquer momento, a partir da nossa decisão íntima de que a gente pode fazer diferente, seja por insatisfação, seja por uma negatividade, por uma vida não tão boa assim, seja porque a gente está muito bem e a gente quer ficar melhor ainda. Então a gente pode melhorar sempre, tá? E aí a gente entra então nos princípios, são 7, tá? Eu tenho aqui um slide para cada um deles. Lembrando que eu faço os slides para guiar a nossa metodologia, para ser fiel ao conteúdo do livro. E aí quem quiser depois me pede, eu mando o PDF, tá? É público, não tem problema, né? Então a gente tá aqui na live, tá disponibilizando para vocês. A única coisa que eu não consigo mandar pelo Insta, tá? É um arquivo PDF, então vocês têm que me pedir ou pelo WhatsApp ou me manda um e-mail que a gente encaminha para vocês, para quem tiver interesse, tá bom? Vamos lá. Primeiro princípio, então, que o Shaw traz aqui no livro, tá? O benefício da felicidade. Dentre as técnicas e as citações, eu vou falar aqui alguns contextos. Óbvio que com 1 hora de live não dá para aprofundar todo o conteúdo. O Shaw, ele é muito didático, eu adoro esse livro. Muita gente, inclusive, me mandou mensagem, né, agradecendo para a gente estar falando desse livro, falando que gosta, o tanto que trabalha, que já atuou nesse processo aí da própria psicologia positiva, quanto das transformações na própria vida, em função da leitura desse livro. E o Shaw, ele é muito didático, porque tudo que ele nos explica através da vivência, dos exemplos, principalmente desses 12 anos que ele esteve em Harvard, né, atuando na docência, mas também no processo de consultoria, dentro das pesquisas, dos experimentos que eles estavam fazendo. Então ele é muito didático, é muito fácil a leitura, é muito rápido esse livro de ler. Enfim, vamos lá. Primeiro benefício da felicidade, princípio 1. Quando estamos felizes, a nossa atitude, nosso estado de espírito, eles são positivos, eles tendem a estar mais voltados para esse lado positivo. Deste modo, nós somos mais inteligentes e motivados. Em consequência, a gente tem mais sucesso. Então, é aquela lá já inversão, né, do princípio histórico de que o sucesso vem antes da felicidade. Então, não vem. O Shaw bate nessa tecla durante todo o livro, falando de todos os princípios, tá? Felicidade. Então, o que vem a ser felicidade? Ele faz ali uma contextualização e uma definição, né? Então, a felicidade, ela passa por aquele processo das experiências que a gente tem das emoções positivas, tá? Boa noite, Nath, seja muito bem-vinda. Então, o que acontece? É um prazer combinado com um senso mais profundo de sentido e propósito de vida ou de manifestação na nossa vida, tá? Então, ele traz aqui os maiores propulsores da felicidade,
que são essas emoções positivas. Então traz a condição aí da alegria, gratidão, serenidade, interesse, esperança, orgulho, diversão, inspiração, maravilhamento e amor. Então são as emoções positivas que ele traz como os maiores propulsores da felicidade. E aí, óbvio que se a gente consegue vivenciar essas emoções mais vezes e durante mais tempo na nossa vida, a tendência é a gente ter uma felicidade mais constante. De novo, sem fazer de conta que não existe, sem sair da realidade ou criando uma ilusão de que as dificuldades não existem, os problemas não acontecem e as circunstâncias mais críticas deixam de existir. Não é isso. É mudar a nossa visão e a nossa forma de nos relacionar com esse processo, né? A Tabata está perguntando aqui, ó, muito bom. E quem tem síndrome no estrangeiro, como trabalhar? Tabata, excelente a sua pergunta, obrigado por estar trazendo aí a sua, né, suas vivências, sua experiência. A gente vai falar desses princípios e eu penso que a vivência ou colocar algum deles ou todos eles em práticas vai ajudar muito. Porque a síndrome do estrangeiro, só para contextualizar todo mundo que está assistindo, ela é uma síndrome onde a gente se sente estranho no ninho, né? Então é uma síndrome onde a gente acha que a gente não pertence àquele grupo, onde as coisas que estão acontecendo ao nosso redor a gente tem uma certa estranheza, às vezes até o grupo que a gente convive, às vezes o grupo familiar, a gente acha que não tem uma conexão, tem alguma coisa esquisita ali. E aí, Tabata, esses princípios e essa forma de manifestar diferente pode ajudar sim, principalmente em função dessa reprogramação cerebral, mas da nossa forma de lidar com esses contextos, tá? Às vezes até de um posicionamento mais maduro no sentido de repente se afastar de alguns laços, se são laços que estão prejudicando, sejam eles os vínculos que forem, entendeu? Mas aí você vai tomar essa decisão mais madura, com um processo de senso crítico, de calçar, de solidariedade, de benignidade com você mesmo e com as outras pessoas, de modo que essa ruptura não cause um mal maior. Ela pode ser feita de modo mais leve, mais tranquilo, mais compreensível até de ambas as partes, tá? Então a gente vai trazer aí um pouquinho, e aí depois, se vocês quiserem que a gente fale sobre essa temática aí da síndrome do estrangeiro, a gente pode falar mais pra frente aí nas lives futuras, tá? Vocês sabem que são vocês que direcionam aqui os assuntos e o caminho da live, então me manda mensagem no direct, no WhatsApp, que eu vou aí seguindo o que vocês estão pedindo e o que vocês estão querendo ouvir, tá? Claro que aquilo que eu não conheço, eu preciso de um pouco mais tempo para aprender, igual o processo da inclusão que a gente trouxe semana passada aqui com a Fabi, tem um livro que precisa chegar para eu poder aprofundar e a gente ampliar aí esse contexto, tá? Mas vamos lá, falando ainda do princípio 1, que é o benefício da felicidade. Tabata, se eu não te respondi ou se você quer saber mais alguma coisa, torna a perguntar aí que a gente tá, se muita gente falar no chat, Marcelo tá aqui para me ajudar e a gente vai tentar responder, tá bom? A felicidade é muito mais que apenas uma sensação boa. Ela constitui um ingrediente indispensável do nosso sucesso. O Shaw traz também essa comparação o tempo todo da nossa manifestação, não só da nossa vida pessoal, social, como do processo com os nossos colegas de trabalho, na própria faculdade, onde foi o universo de estudo, de pesquisa dele, mas ele trata muito desses processos no âmbito empresarial, profissional, porque ele faz essa relação pensando aí na nossa manifestação mais completa, né? Então ele fala muito da saúde, da vida pessoal, da vida profissional, do trabalho, dessa condição da própria liderança, que é um contexto diferenciado e uma visão diferenciada que a própria psicologia positiva traz, pensando diferente, né? A própria administração trabalha com esses conceitos de liderança diferente da chefia, daquele velho ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e assim sucessivamente, tá? A felicidade leva ao sucesso em praticamente todas as áreas da nossa vida. Então, reforçando já isso que eu vinha falando. Ele traz a questão da felicidade ser um mote, né? um motivador, uma condição motivadora ou sustentadora até
de todas as áreas da nossa vida, seja o casamento, saúde, amizade, trabalho, a própria vivência social, vivência em comunidade. Por quê? As pessoas mais felizes, elas normalmente têm mais segurança dentro de um processo de confiança. Até um dos 7 princípios é esse processo da rede de apoio, da rede social que a gente tem, tá? A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Enquanto as emoções negativas limitam os nossos pensamentos e amplitude das ações, as emoções positivas inundam o nosso cérebro de dopamina e serotonina, ampliam o nosso escopo cognitivo e comportamental, ajudando a desenvolver os recursos intelectuais, sociais e físicos. Então ele traz aqui, em outros contextos, toda uma explicação biológica, química desse assunto, principalmente da felicidade e dessa visão mais positiva que a gente vai desenvolvendo e como que isso interfere, como que isso impacta dentro do nosso cérebro, das nossas redes sinápticas, dos neurônios, da química, desses hormônios, né, tanto os positivos quanto os negativos. Ele traz uma explicação bem intensa e bem técnica que não vai dar tempo da gente falar, tá bom? E aí uma citação também. Uma rápida descarga de emoções positivas não apenas amplia a nossa capacidade cognitiva, como proporciona um rápido e poderoso antídoto contra o estresse e a ansiedade, o que, por sua vez, melhora o nosso foco e a nossa capacidade de atingir nosso mais elevado nível de desempenho. Então, ele explica todo esse processo negativo, né, mais traumático, do estresse, da ansiedade, de algumas emoções negativas, fazendo o contraponto com essa parte positiva, que é o foco da nossa live, e é por isso que eu vou dar esse foco, né, trazer esse objeto mais em relação à positividade. E aí a gente traz, ainda nesse primeiro princípio, algumas ações para elevar o estado de espírito, tá? Ele lista lá, são várias técnicas, vários exemplos que ele traz, e eu vou tentar resumir aqui para poder passar para vocês. Então, a primeira ação é que essa questão da meditação, do mindfulness, né, que está bem em voga também, o pessoal conhecendo, mas que nada mais é no sentido de você observar a sua respiração. Então a gente faz essa relação direta com a respiração, porque a respiração tende a nos trazer um processo de calma e contentamento a partir do momento em que a gente observa como que funciona esse processo da nossa respiração em todo o nosso organismo. E também tem aquela questão da oxigenação cerebral. Então a respiração mais profunda, além de nos acalmar, nos tranquilizar, trazer esse contentamento, essa acalmia, trabalha com o nosso processo cerebral, que é bem importante dentro de toda essa função da vivência da felicidade. Outra coisa que ele traz como dica, como ideia para elevar o nosso estado de espírito é a gente programar os eventos futuros verificando, checando e antecipando as recompensas, ou seja, qual é o prazer ou o que eu vou ganhar naquela ação, naquele comportamento, dentro daquele contexto, tá? Muitas vezes a gente entra numa discussão, a gente quer ter razão, às vezes a gente até tem, mas a gente se desgasta tanto que o resultado daquele debate, daquela briga, daquela discussão, ele é tão desgastante que a gente sai sem energia, muitas vezes dá até vontade de chorar, a gente perde a vontade de fazer outras coisas mais positivas e esse resultado simplesmente não nos interessa. Então a gente precisa pensar, vale a pena entrar numa discussão? Para quê? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou desenvolver? O que eu vou aprender? Quem eu vou ajudar? Então que ele chama de antecipar o futuro, né? Então é essa questão da gente prever ou avaliar as opções dentro do que pode acontecer naquele contexto para ver se vale a pena a gente investir, gastar tempo e energia com aquilo ou não, tá? Dentro disso, a gente deve adotar gestos de bondade. Então, desenvolver esse processo do altruísmo, da própria generosidade. Tem o lema que a gente já falou em várias lives, né? Generosidade traz generosidade. Então, esse processo de entrar num ciclo virtuoso, né? Pensando sempre o bem, o melhor, desejando o melhor, vivendo o melhor, independente das circunstâncias. Outra coisa, outra técnica que ele traz é a gente injetar positividade no nosso ambiente. Então, colocar foto, objeto,
coisas, roupa, livro, situações que nos tragam memórias felizes, né? Então, que a hora que a gente chega na mesa do trabalho, a gente olha uma foto, não seja só para fazer bonito, né? Porque aquela foto nos traz um conforto. A hora que a gente está ali numa reunião, numa situação mais crítica, a gente olha ali ou para o marido, ou para o cachorro, ou para a mulher, ou para a namorada, ou para a praia, ou para alguma imagem que nos reconforta. Então, isso a gente vai desenvolvendo. A Rê tá trazendo aí que faz parte do seu dia a dia, né, Rê? Isso aí. E isso, a ideia, gente, é que a gente de fato tire proveito desses princípios para criar rotinas úteis e hábitos saudáveis, mais felizes, óbvio, né? Que vão nos fazer mais felizes. Outra dica que ele dá, a técnica básica, todo mundo está cansado de ouvir, a questão de se exercitar. Em algum momento, em algum contexto, essa questão de liberar a endorfina, isso faz com que ajuda a gente a desenvolver o bom humor, então faz com que a gente, além de desenvolver o bom humor, com que ele seja mais duradouro, porque trabalha com todo o nosso processo também biológico, químico. Então essa condição aí do exercício físico, ele faz algumas relações ali com a alimentação, até dentro lá do princípio da gente tá se superando, ele traz ali o processo, né, do mais fácil, do mais rápido, mas daquilo que dá um prazer e que nos deixa melhor durante mais tempo ao longo da nossa vida, tá? Outra técnica muito interessante, gaste dinheiro, mas não com coisas. Gaste dinheiro com pessoas, com momentos, com experiências. Isso faz toda a diferença. Então, para que você está construindo? Para que você quer sucesso? Para que você quer dinheiro? Claro que você precisa viver bem, ter uma qualidade de vida melhor. Isso custa, às vezes custa caro, dependendo de onde a gente está. Mas o mais importante, o mais relevante, o que nos faz felizes não é ter, é ser. São as experiências, são os momentos que não tem preço. Tudo o resto a gente paga com Mastercard, como já diz o ditado, né? Reforce seus pontos fortes, eficiência, isso vai gerar motivação e principalmente a última dica que ele dá ali nas técnicas, ainda no princípio dos benefícios, né, que são os benefícios da felicidade, faça elogios sinceros, se possível que isso seja em público. Então, essa questão de você elogiar, de você manifestar os seus sentimentos, reconhecer o que significa aquela pessoa para você, o que ela representa para você, isso é muito positivo dentro desse ciclo virtuoso, dentro dessa manutenção da nossa felicidade. E aí, esse princípio 1, eu finalizo com a citação dele, que é bem séria, presta atenção. São necessárias cerca de 3 experiências, expressões ou comentários positivos para combater os efeitos debilitantes de uma experiência, expressão ou comentário negativo. Então, olha só, 3 vezes mais positivo para compensar, para melhorar um negativo. Então, se eu tenho o hábito de ficar reclamando, de ver o lado negativo de tudo, de achar tudo que tem de ruim, e eu vou reforçando essa manifestação no meu dia a dia, olha o esforço que eu vou ter que fazer para mudar. A boa notícia é que é possível, tá? Exige um esforço maior, mas é possível. E aí a gente faz. Quem já tem um ponto de vista, né, normalmente mais otimista, mais positivo, tende a ter um pouco mais de facilidade nesse processo de reciclagem, de autoconhecimento, de desenvolvimento desses fatores, desses princípios para viver mais feliz, tá bom? Princípio 2 é o ponto de apoio e a alavanca. Então ele traz aqui, já? Melhore seu desempenho, meu tempo tá aqui, ó, me dando as plaquinhas já foi meia hora da nossa live, mas vai dar tempo, tá? Tá tudo certo. Princípio 2, melhore o seu desempenho mudando a sua atitude. A Rê tá trazendo aqui, ó, uma técnica legal que venho praticando no meu dia a dia de agradecer o momento feliz que eu tive durante o meu dia. Os felizes que temos também, perfeito, Rê. Esse processo da gratidão, vale a pena a gente fazer um parênteses aqui, né, de agradecer, de reconhecer. Ele é um processo inteligente, ele nos exige memória e reconhecimento, tá? A gente precisa ativar o nosso cérebro, a nossa intelectualidade para reconhecer e para relembrar, para rememorar aquele bem feito onde a gente se sente grato por ter vivenciado aquilo. É uma excelente técnica, Rê, obrigada aí pela sua contribuição. E aí no princípio 2, ele traz essa questão de melhorar o desempenho mudando a nossa atitude,
tá? Então, parar de pensar no mundo como algo estanque, quando na verdade a realidade é relativa. Então, a gente tem aquelas crenças limitantes, aqueles dogmas que nós mesmos criamos de que as coisas são assim, as pessoas são assim, que não adianta mudar, que não adianta fazer diferente, e aí a gente precisa literalmente abrir mão e parar de pensar dessa forma. Ter essa formatação do mundo como algo que não muda. Pelo contrário, gente, a realidade nossa ela é cada vez mais relativa, tá? Então, muitas vezes a gente não consegue mudar a nossa realidade só pela força de vontade ou só porque a gente quer, mas a gente pode usar o nosso cérebro para mudar a forma, o modo como nós processamos o mundo e por sua vez como a gente reage a ele, né? Então a gente faz esse ajuste no cérebro. Este livro é muito bom, merece outra live. Vamos fazer. A gente faz, a gente aprofunda e depois volta com a temática, sem problema. Rê, obrigada pela dica. Então, o que acontece? Eu acho que a maioria de nós já ouvimos aquela condição de que você não pode mudar um contexto, mas você pode mudar a sua maneira de reagir a ele. É exatamente disso que se trata esse princípio 2, tá? Então, a realidade não passa de um entendimento relativo que o nosso cérebro faz do mundo com base de onde e como observamos o mundo. Então, é aquele contexto que a gente pode mudar a nossa perspectiva a qualquer momento, alterando o modo de como a gente vivencia o mundo ao nosso redor. Então, a gente traz aquele exemplo de que há vários ângulos de uma mesma visão. Eu tô vendo o livro aqui, ó. Se eu vejo ali de frente, eu vejo aqui um meio sorriso, eu vejo escrito e tal. Mas se eu vejo ele de costas, eu vejo aqui uma definição, uma descrição mais completa e tal. Se eu vejo aqui, eu vejo só o título, não tenho descrição, não sei, né? Eu só tenho aqui o nome do autor. Aqui eu não vejo nada, eu não sei nem de que livro que eu tô falando, poderia ser outro. Aqui também, só que um pouco mais fino. Entende? Então, a mesma situação, o mesmo contexto, o mesmo objeto, uma mesma pessoa, ela pode ser vista de ângulos diferentes. E é disso que esse princípio trata, da gente mudar a nossa visão sobre aquele contexto, tá? Então, o cérebro, ele é organizado para agir de acordo com o que nós prevemos que acontecerá em seguida. Então, é essa referência que a gente tem em relação às situações que a gente já passou. As nossas expectativas criam esses padrões cerebrais que podem ser tão reais quanto os criados por eventos do mundo real. Normalmente, é esse sistema de referência que a gente tem que nos leva a deduzir ou achar que as coisas vão acontecer porque já aconteceram no passado da mesma forma. Quanto mais você acredita na própria capacidade de sucesso, maiores são as chances de atingir esse sucesso. Então, uma palavra bem colocada pode alterar a atitude mental de uma pessoa, o que pode mudar, consequentemente, as suas realizações, as suas ações e o resultado das suas ações. O que nós esperamos de nós mesmos ou até das pessoas se manifesta nas palavras que nós usamos. E essas palavras podem ter um poderoso efeito nos resultados finais. Então, a gente traz de novo a condição e o contexto da positividade, da nossa postura, do nosso posicionamento frente à forma com que a gente lida com tudo ao nosso redor, com o mundo, com as pessoas, com as situações, sejam elas críticas ou não, tá? E aí a gente vai para o terceiro princípio, que ele chama de efeito Tetris. O que é esse efeito Tetris? Tem lá todo um experimento que também não dá para aprofundar, mas é aquela condição da imagem residual cognitiva. Então, de tanto que você fixa a sua cognição num determinado contexto, passa o tempo, aquele contexto já mudou e você passa a enxergar e visualizar as coisas como aquele contexto anterior. E aí a analogia, por isso que ele chama de efeito Tetris, acho que todos devem conhecer. O Tetris é aquele joguinho de junção de blocos. Então eles fazem um experimento, né, onde as pessoas ficam, passam muitos dias, muito tempo ali naquele joguinho, e a partir daquele momento, daquele experimento, a hora que a pessoa está andando, às vezes na rua, ela vê lá, tá olhando o prédio, que é o exemplo que ele dá, ele fala, será que aquele prédio, se eu virar na horizontal, eu vou conseguir juntar com aquele outro e tal? Então você começa a pensar desse modo mais
desenvolve essa cognição dentro dessa imagem residual, ou seja, aquilo que você está acostumado, que você passa mais tempo pensando, você tende a moldar todo o resto, todos os acontecimentos, né, daquele momento ou do futuro, você tende a moldar naquele contexto que você perdeu mais tempo, ou já acostumou, ou programou o seu cérebro para pensar. Nosso cérebro fica muito preso facilmente aos padrões de visões do mundo. Então, esse sistema de referência que a gente tem. Repetição dos pensamentos e ações que fazemos, independente do contexto em que nos encontramos. E isso pode ser positivo ou negativo. Ou seja, nós estamos aqui com foco no positivo, mas se eu tiver essa repetição de pensamentos e ações negativas, a tendência é que eu desenvolva, através desse efeito Tetris, o meu futuro todo negativo, porque eu estou reforçando esse posicionamento e esse contexto. E aí a boa notícia é que nós estamos aqui falando exatamente do contrário, para que a gente faça esse reforço positivo, tá? Então a gente tem aí ele traz vários exemplos, tá? A condição da cegueira não intencional, que é a incapacidade da gente ver um número incrivelmente grande das coisas que acontecem ao nosso redor. Acho que muita gente aqui já passou por aí, já viu aquele videozinho, aquele experimento onde o pessoal tá jogando basquete, os dois times, e aí passa o macaco, o King Kong no meio, e ninguém vê. E muitas vezes a gente não vê a primeira vez que a gente está assistindo aquele vídeo. Quem aí já assistiu esse vídeo, né? Então, isso é a forma com que a gente entra num processo automático, de automatismo, de vivência, que a gente não presta atenção e não percebe tudo o que acontece ao nosso redor. Da mesma forma, nós tendemos a não perceber o que não estamos procurando. E aí ele traz o exemplo, aquela questão do carro, né? Quem aqui já nunca prestou atenção em determinado carro? A hora que decide comprar, faz uma pesquisa de preço, parece que todo mundo tem aquele carro. Você vai no mercado, você vê aquele carro no estacionamento. Você vai na farmácia, você vai trabalhar no prédio da sua casa, parece que todo mundo resolveu comprar o mesmo carro. Por quê? A gente passou a prestar atenção e a observar aquela condição, aquele contexto, tá? E aí, de novo, a gente reforça o poder do efeito Tetris positivo. Então, é quando o cérebro se concentra no positivo. E aí ele traz, enquanto benefício, 3 ferramentas: a felicidade, a gratidão e o otimismo. E quase como se fosse um processo cíclico, onde há esse reforço positivo dentro do cérebro. E a nossa ideia, a nossa sugestão, estudando esse princípio, é que a gente consiga treinar o nosso cérebro para perceber mais as oportunidades e se concentrar mais no positivo. Por isso que a gente tem a tendência de olhar, de ver o que tem de bom, o lado bom de tudo que acontece na nossa vida, ao nosso redor. E aí a gente vai para o 4º princípio, que é onde a gente encontra oportunidade nas adversidades, tá? Mapeie os caminhos do sucesso dentro do processo de mapa mental. O mapa mental também já ficou em moda aí, hoje em dia já está mais comum, mas os estudos demonstram que se a gente for capaz de considerar um fracasso como uma oportunidade de crescimento, a gente tem muito mais chance de crescer. Então, o princípio 4, encontre oportunidades na adversidade. É através dessa mudança de olhar, né, do ângulo de visão do mesmo contexto, independente da situação, principalmente nas adversidades, você vê o que você pode tirar de proveito naquela situação. Qual é o aprendizado? Né? Então, assim, o quanto você vai crescer naquele contexto, tá? Como que você vai se recuperar e seguir em frente? Aí ele traz, né, vários exemplos também. Todo contratempo vem acompanhado de oportunidade de crescimento. Não é que tudo acontece para o melhor, mas como nós podemos obter o melhor de tudo que acontece. E aí, quando ele traz até isso, ele cita o tal Ben Shahar, que ele fala o tempo todo no livro também, que foi um mentor dele, um colega dele lá de Harvard, da faculdade, com quem ele aprendeu muito essa visão positiva aí dentro da própria psicologia positiva, tá? Quando as pessoas não acreditam na existência de um caminho no qual elas podem encontrar oportunidades na adversidade, elas não têm praticamente nenhuma opção além de ficar tão por baixo quanto estão e entra naquele processo do reforço negativo, tá? Então as adversidades, aí uma citação, não importam quais sejam, simplesmente não nos abatem tanto quanto supomos. Este simples conhecimento pode nos ajudar a ter uma interpretação mais otimista. Então você conseguir ser frio ou desenvolver, né, essa frieza
dentro de um processo aonde você passa a situação, por mais crítica que seja. De novo, não tem como eu não falar, nós estamos num momento crítico, nós estamos vivenciando 1 ano e meio de pandemia global, generalizada. A gente está reaprendendo a valorizar o que realmente importa na nossa vida, na nossa manifestação, os nossos vínculos afetivos, os nossos vínculos sociais, os nossos vínculos profissionais. Então de fato aprender e tirar proveito, né? Encontrar as oportunidades nas adversidades. Gratidão por todo o conhecimento compartilhado. Eu que agradeço vocês estarem comigo aí durante... Eu já estou comemorando aqui os 6 meses que a gente vai fazer aniversário daqui 2 semanas desse projeto, tá? Muito obrigada. O princípio número 5, então, ele chama de círculo do Zorro. O círculo do Zorro é o processo onde a gente restringe o foco a metas pequenas e exequíveis para depois, então, expandir a nossa esfera de poder. A Keila está agradecendo aí também por tudo. Eu que agradeço vocês, Keila. Então, assim, o que é o princípio 5, que é o círculo do Zorro? A gente se concentrar todos os nossos esforços, primeiro, nas pequenas metas, naquilo que a gente consegue já vislumbrar um resultado, já ter um certo sucesso, uma conquista, por menor que ela seja, porque a gente vai começar a recuperar os sentimentos de controle que são cruciais ao nosso desempenho e de fato nos traz mais o processo de confiança, de sucesso, essa questão do locus de controle interno. Então a crença, né, de que as nossas ações tem um efeito direto sobre os resultados, nos dá a sensação de controle. E aí ele faz uma analogia bem interessante, eu não coloquei no slide, mas está no livro, que ele traz para a gente o que realmente é ter o controle e o que é ter a sensação de controle. E só a sensação de controle nos dá um processo de satisfação, de eficácia e tende a reduzir os conflitos. E como que a gente desenvolve essa sensação de controle? Com o nosso locus de controle interno. Então, com esse desenvolvimento da autoconfiança naquilo que a gente pode e deve fazer, tá? Então, ele traz lá a questão das ações, né? Que tem 2 sistemas dentro do nosso cérebro que são conflitantes, inclusive, que é o sistema emocional automático, a nossa impulsividade, esse sistema mais impulsivo, e o cognitivo racional, que é o pensador. Muitas vezes, dentro do processo de tomada de decisão, a gente usar o sistema impulsivo nos coloca em algumas enrascadas. É preciso que a gente desenvolva o sistema pensador para a gente costumar pensar nas soluções, nas hipóteses, nas possibilidades, nos desafios. Se eu fizer isso, pode acontecer aquilo. Se eu fizer aquilo outro, pode acontecer aquilo outro. Se eu fizer isso, mas não depende de mim, pode vir outra pessoa e fazer diferente, pode dar certo, pode dar errado. A gente já desdramatiza todo o processo e principalmente quando a gente reconhece que aquele contexto, aquela situação não depende da gente. A gente nem cria expectativa do resultado, porque a gente sabe que não basta só a nossa vontade, só a nossa ação. Fátima, obrigada também. Sempre importantes nossos assuntos. Eu que agradeço vocês. Obrigada. A Fátima está com a gente aí desde o começo de fevereiro, né, Fátima? Obrigada aí. Então, especificamente, né, nessa condição aí da tomada de decisão, o círculo do Zorro, que é o princípio 5, ele trabalha com esse processo das pequenas conquistas, das pequenas valorizações, das metas exequíveis que a gente vai construindo um sucesso maior, uma conquista maior a partir dessas pequenas metas, dessas pequenas conquistas, tá? Então, verbalizar o estresse e o desamparo, seja anotando os sentimentos em um diário ou conversando com a amiga, é o primeiro passo para retomar o controle. Aí dos exemplos que ele dá também, que é essa questão da gente explicitar a nossa realidade, né? Então, parar de falar tudo bem para todo mundo, né? Óbvio que você não vai ficar chorando as mágoas, ficar reclamando de tudo com todo mundo que você encontra. Mas às vezes um amigo pergunta: você tá bem hoje? Você fala: não tô, ou não tô tão bem porque tô corrida, porque tô estressada, porque briguei com a mãe, com o pai, com o marido, com o filho, com o sobrinho, com o vizinho. Não sei, entendeu? Então explicitar a sua realidade deixa você também um pouco mais leve, faz com que você
aceite essa realidade e aprenda a lidar com ela, tendo esse olhar diferenciado. Pequenos sucessos podem se somar e se transformar em grandiosas realizações. Basta traçar o primeiro círculo na areia, ele fazendo analogia com toda a dinâmica e o exemplo que ele traz do próprio Zorro, tá? Princípio 6, penúltimo princípio, a regra dos 20 segundos, é assim que chama. Então, como transformar maus hábitos em bons hábitos, reduzindo os obstáculos para a mudança. É aqui que ele fala aquele processo que usa o caminho mais fácil, que a gente tem esse comodismo humano, né, dentro daquilo que a gente busca fazer aquilo que é mais fácil para nós. O conhecimento é apenas uma parte. Sem ação, conhecimento não faz diferença alguma. Então, trazendo de novo lá, até lembrando do benefício da felicidade que a gente precisa agir. Para sermos excelentes, não podemos simplesmente pensar com excelência ou nos sentir excelentes. Precisamos agir com excelência, tá? Então, uma tendência de agir, ela só se torna efetivamente arraigada em nós na proporção da frequência ininterrupta com a qual as ações de fato ocorrem, o cérebro cresce conforme a sua utilização. E aí ele cita William James Hall, que é um pesquisador também, que traz nesse processo do desenvolvimento da excelência e da repetição, da continuidade, da frequência, para a gente ir treinando, transformando o nosso cérebro e criando rotinas úteis. A inatividade é a opção mais fácil. Então, de novo, trabalha com o processo de recompensa, implanta a mudança do hábito, domine essa questão da inércia e seja mais feliz. Aqui, o Sean traz um exemplo onde ele fala que ele ia desenvolver lá uma técnica para tocar violão, para ele parar de assistir tanta televisão. Essa foi a experiência dele. Então, ele criou um cronograma durante X dias de tocar violão todos os dias, que aquilo ia virar uma nova rotina para ele. Só que o violão dele ficava guardado no quarto, dentro da caixa do violão, lá em cima. Então, só de pensar em pegar o violão, ele já cansava. E aí foi um primeiro experimento frustrado que ele trouxe, porque ele disse que ele conseguiu pegar o primeiro, o segundo, o terceiro dia e depois não anotou mais e não tocou mais violão. E aí, então, o que ele traz com essa questão da inatividade e da regra dos 20 segundos? É uma mudança, muitas vezes de 20 segundos, que vai te ajudar a otimizar todo o comportamento que você quer mudar. E aí, nesse exemplo do violão que ele trouxe, num segundo experimento, o que ele fez? Ele tomou a decisão, comprou lá um suporte para o violão e deixou o violão na sala, no suporte. Quase que como ali uma moldura, né, e tal. Então, quando ele chegava, a hora que ele sentava no sofá para assistir televisão, ele via o violão, e aí ele já ia pegar o violão. Então, são formas, são técnicas que a gente usa para otimizar o comportamento, ou para que a nossa ação, né, que a gente haja conforme aquele novo comportamento que a gente quer desenvolver. Porque a tendência é a gente não mudar, porque a gente já está acostumado e porque a natureza humana vai pela parte mais fácil, tá? Coloque o comportamento desejado no caminho da menor resistência. É isso que ele fala, criar a menor resistência para você gastar menos energia, menos esforço para desenvolver um novo hábito. Então, implantar um novo hábito para que de fato vire uma rotina, ele precisa ser repetido, né? Determine antecipadamente as regras das suas tomadas de decisões. Poupe tempo a cada escolha que deve fazer em toda a sua vida. Então, quando você quer mudar, por que você quer mudar? O que você vai fazer para mudar? Ele também cita um exemplo lá, falando de novo da questão da televisão, que ele tirou as pilhas do controle da televisão. Então, quando ele chegava e ia ligar a TV, ele tinha que ir lá pegar as pilhas que ele guardou numa gavetinha, lá na mesa do escritório. Só isso já cansava ele. Então, ele já ia pegava o livro que estava em cima, né, logo em cima da mesa, e que era isso que ele chama da regra dos 20 segundos, dessa otimização, tá? O segredo para a mudança positiva e permanente é criar hábitos que gerem dividendos automaticamente, sem a necessidade de um esforço contínuo, utilizando as reservas da força de vontade, tá bom? E aí a gente já encaminhando, né, para finalizar a live, estamos aí nos últimos minutos da nossa live, a gente fala do princípio 7, que é o investimento social. A sua rede social de apoio é o seu maior ativo. E aí ele faz várias analogias com os investimentos, com as finanças, com conta bancária, com capital, com
né, aonde de fato a nossa rede social de apoio é nosso maior ativo. Quando deparamos com uma ameaça ou problema inesperado, a única maneira de nos salvar é nos agarrar às pessoas ao nosso redor e jamais soltá-las. É um exemplo que ele traz. E aí ele fala de um treinamento lá que eles fizeram de bombeiro, de salvamento e tal, trazendo toda essa contextualização da importância de você não estar sozinho, inclusive nos processos, nos momentos mais críticos e mais difíceis. As pessoas de sucesso recorrem à sua rede de apoio ao invés de voltarem para dentro de si, principalmente em momentos mais críticos. São também mais felizes, mais produtivas, envolvidas, energizadas e resilientes. Ele fala aqui do processo que é natural, é natureza humana também, a gente ter essa tendência de se fechar diante uma situação mais crítica e mais problemática. E ele diz que, pelas pesquisas, as pessoas que conseguem não fazer, né, não se fechar em si e pedir apoio, explicitar a sua relação, trabalhar aí com esse processo da rede de apoio que ela tem, tendem a ser mais felizes e desenvolver esses processos aí, né, mais produtivos. Então, aí faz uma citação aqui de um livro que chama Happiness, né? Da mesma forma como a comida e o ar, parecemos precisar dos relacionamentos sociais para prosperar. Então, a importância desses vínculos afetivos, desses vínculos de apoio que a gente tem. Quando temos uma comunidade de pessoas com as quais podemos contar, multiplicamos os nossos recursos emocionais, intelectuais e físicos. Olha como é importante. Então, às vezes, quando a gente está lá no nosso casulo que eu falo, né, é importante a gente ter pelo menos uma pessoa de referência que a gente possa, que seja gritar, chorar as pitangas, desabafar, porque depois que a gente faz isso, a tendência é a gente desdramatizar o processo, saber que a gente tem esse apoio, né? Então, as pessoas com relacionamentos fortes, elas são menos propensas a considerar essas situações estressantes assim mais de cara, mais exagerado, como se não tivesse luz no fim do túnel, e aí vai ser mais fácil interpretar a adversidade como um caminho para o crescimento e uma oportunidade. Uma reação ativa e construtiva reforça o comprometimento e a satisfação com o relacionamento e aumenta o grau em que as pessoas se sentem valorizadas, tá? Então, além de ser melhor para você, é bom para o outro também, porque as pessoas reconhecem que elas são de confiança, que você valoriza, que tem essa troca, que tem esse vínculo, né, afetivo de confiança maior. Apesar dos nossos instintos básicos nos impelirem a nos fechar, quando estamos em meio a um incêndio, contar com os outros é a nossa melhor chance de encontrar a saída do labirinto. Aí trazendo os exemplos aí daquele treinamento que ele teve ali junto ao Corpo de Bombeiros no processo de incêndio. E aí ele finaliza o livro, partindo aí, o livro ele divide em 3 partes, né? E a última parte é quando ele fala do efeito propagador. Então, espalhe o benefício da felicidade no trabalho, em casa e por toda parte. E aí ele traz essa questão da gente trabalhar esses princípios com a gente, com a nossa mudança, com a nossa transformação, com a nossa melhoria, para então a gente atuar enquanto esse efeito propagador. Aí as citações, ele traz aqui, eu tenho 3 frases. À medida que o cérebro domina um hábito, sua capacidade de capitalizar o novo hábito aumenta. Então, quanto mais você consegue trabalhar com esse processo de mudança, mais fácil tende a ser as novas mudanças, tá? Seus pensamentos e ações estão constantemente modelando e remodelando os caminhos neurais do cérebro. Então, o cérebro se acostuma a se adaptar às novas mudanças, aos novos comportamentos, às suas decisões de fazer diferente. Então, passa a ser menos difícil toda a reciclagem, toda a mudança, tudo que você acha que precisa melhorar. Grande parte do nosso comportamento é literalmente contagiante e nossos hábitos, atitudes e ações se propagam por meio de uma complexa rede de conexões para contagiar as pessoas ao nosso redor. Quem aqui já assistiu e já viu também aquele vídeo onde as pessoas estão... É mais comum do metrô, né, do trem, no ônibus, mas tem muito em restaurante também, às vezes em uma roda de conversa, as pessoas estão assim meio... cada uma na delas ou conversando, de repente alguém começa a rir e daqui a pouco está todo mundo rindo. De fato,
né? O bom humor, o sorriso, a felicidade, ela é contagiante. O Shawn traz aqui um experimento que ele faz nas consultorias dele, que é colocar as pessoas, né, de duas em duas, e aí pedir para uma não ficar séria, não se manifestar, e aí ele pede para outra que está olhando para ela dar um sorriso. E é muito difícil a pessoa não retribuir, é quase que automático, é instintivo essa retribuição em função dessa propagação natural que a felicidade traz, e por isso que ao a gente fazer uso desses princípios é inerente, vai ser inevitável a gente vivenciar esse efeito propagador. E aí, para fechar, eu vou citar, né, a última frase aqui do livro. Uma atitude mental positiva pode propagar ondas de positividade por todo o mundo. Olha como isso é profundo. A sua atitude, aí aonde você está me ouvindo, tem gente no Rio Grande do Sul, tem gente no Paraná, tem gente em São Paulo, tem gente nos Estados Unidos. Da onde você estiver, você vai criar um efeito propagador e através da sua mudança você vai mudar o mundo. Você pode mudar o mundo. Ao promover mudanças em nós mesmos, podemos propagar os efeitos do benefício da felicidade às nossas equipes, empresas e a todas as pessoas que nos cercam. E naturalmente, a gente já falou em algumas lives, quem está acompanhando, aquela questão do reflexo, do efeito halo, das pessoas que nos observam e que seguem os nossos exemplos, muitas vezes pessoas essas que a gente nem conhece, nem sabe que está nos assistindo. Ei, tem gente de Portugal, muito bom, seja bem-vinda. Muito bom, ó. Estamos aí ganhando mais continentes, mais lugares, mais partes além mar, muito bom. Então, para finalizar, tem a sugestão de livros, né? Esse livro aqui, O Jeito Harvard de Ser Feliz. A Vantagem do Cérebro Feliz é do Shawn também, tá? É uma capa até bem parecida com esse aqui, ele é amarelinho, ele tem uma trilogia, que ele tem esse mesmo meio sorriso, né? Aí eu tô indicando para vocês do Martin Seligman, é o pai da psicologia positiva no sentido, né, da sua divulgação, da sua expansão. Então tem o livro do Seligman, Felicidade Autêntica, Florescer, foi o mais conhecido quando estourou aí a onda da psicologia positiva, e o próprio Manual de Psicologia Positiva, que a temática é a felicidade, do Salwan Omaid, tá? Da Quality Mark. Então, gente, eu quero agradecer de novo a presença de todos vocês. Muito obrigado, né? Ô, Hugo, que bom. Um abraço para você e para o Marcelo. Obrigada, Hugo, Marcelo, um abraço para vocês também. A gente está com saudade aí de poder viajar, ir para o Porto, passear de novo, né? Então, de novo, muito obrigada a todos, tá? Semana que vem, eu tô esperando o livro chegar. Se chegar, a gente vai falar sobre Inclusifique, de novo, a inclusão e diversidade. Se não chegar, a gente prorroga para outra semana e eu indico um novo livro semana que vem, tá bom? Boa noite a todos, excelente domingo e ótima semana. Nos vemos sábado que vem. Beijo grande.